Olá, boa tarde. 4 de agosto de 2026, chegamos à edição número 2 do Ecos e Factos na televisão pública de Angola. Hoje vamos voltar a olhar para o acidente da Estrada Nacional 100, que resultou em 22 mortos e vários feridos, alguns dos quais em tratamento médico aqui em Luanda. Entretanto, é dos assuntos em destaque. Vamos também olhar para uma preocupação: os objetos que são comercializados na via pública, muitos dos quais cortantes. São imagens que vamos ver a seguir e vamos comentar na edição de hoje do Ecos e Factos. Para além da detenção em Cabinda de jovens que aproveitaram-se da falha do sistema de comunicações do país para extorquirem outros cidadãos, usando redes de telefonia internacional, prometendo empregos e outras ações em benefício próprio. Só para terem uma ideia, extorquiram mais de 40 mil euros. Estas e outras vamos ver nesta edição do Ecos e Factos. Estamos a começar esta edição, vamos até à província de Benguela para voltarmos a olhar ao acidente ocorrido nas primeiras horas da segunda-feira, portanto de ontem, o acidente na Estrada Nacional 100. O Álvaro Abel já aí está. Álvaro, boa tarde. Sei que 4 das 22 vítimas já foram identificadas pelos seus familiares. O trabalho não para, os familiares continuam a aparecer para, portanto, fornecerem amostras. É um trabalho que envolve equipas multissetorial. Boa tarde. De facto, como fizeste bem referência, 4 das vítimas já foram identificadas. Estas vítimas são concretamente os que faziam parte da Moto 3, onde o autocarro embateu, se for assim dizer, e portanto estas vítimas, segundo o relatório médico legista, já foram identificadas, porque as famílias já cá estiveram e já fizeram esta identificação. No entanto, podemos dizer que o cenário aqui que observamos na morgue do Hospital Regional de Benguela é desolador, é de consternação, e porquanto ainda as famílias mantêm a preocupação em tentar identificar os seus entes queridos, mas há um serviço de toda a comissão multissectorial para que se possa fazer a identificação exata. Por isso é um trabalho demorado, é um trabalho que começou logo muito cedo pela manhã, mas vai se estender certamente até as próximas 48 horas, segundo as informações que tivemos da médica legista, a médica Fátima Almeida. Está-se a fazer nesta altura a recolha da saliva, a recolha do sangue, para depois serem enviadas para Luanda e assim fazer-se os exames de ADN, para assim poder identificar as pessoas que infelizmente partiram para outra dimensão fruto deste nefasto acidente. É um trabalho demoroso e portanto vai levar algum tempo, de acordo com as informações que podemos obter, e esta é a realidade. 4 das famílias já foram identificadas. No entanto, o apelo vai para as demais famílias que ainda não se fizeram presentes aqui em Benguela, concretamente no Centro de Criminalística do Serviço de Identificação Criminal do Departamento Legista, para que possam fazer-se presentes e assim poder identificar os seus familiares. Esta realidade que temos nesta altura, a TPA vai continuar a trazer toda a informação em torno desta situação nefasta nos próximos espaços de informação. António dos Santos e Álvaro Abel, despedimos da morgue do Hospital Geral de Benguela. Um abraço, Álvaro, e continuação de bom trabalho. Como ouvimos, 4 das 22 vítimas mortais do acidente de ontem na Estrada Nacional 100 já foram identificadas pelos seus familiares. Portanto, segue o processo para os funerais. Entretanto, outros corpos continuam a aguardar pelas suas identificações. Aqui o apelo vai no sentido das famílias poderem facilitar este trabalho dos médicos legistas. Os corpos encontram-se na morgue central do Hospital de Benguela, naquela província. Nós vamos prosseguir, entretanto, hoje mesmo a nossa equipa esteve no Hospital dos Queimados, presidente Júlio Nherere, onde ouviu
a direção daquela unidade hospitalar relativamente às últimas 24 horas, o estado dos pacientes que deram entrada naquela unidade hospitalar após o acidente na Estrada Nacional 100. A diretora deu-nos dados relevantes relativamente ao evoluir e o estado em que se encontram os pacientes aí internados. Vamos ouvi-la. Os 4 pacientes continuam estáveis, porém graves, um dos quais mais crítico, todos eles em contexto do UTI. Temos que entender que são pacientes que, dentro do contexto e do acidente que tiveram, vão ter outras repercussões fora a queimadura em si. O contexto do fogo vivo, da chama viva e o contexto de abafamento pelo fumo pode dar lesões de vias aéreas. Não constatamos isso fora em um doente neste que está mais crítico. No entanto, precisamos de mantê-los em vigilância, sob vigilância. Precisamos também de entender que o doente queimado é um doente que tem alterações metabólicas muito rápidas, então toda a sua avaliação precisa de ser feita de hora em hora. Não nos adianta dizer-vos que ele está completamente melhor quando dentro de uma hora o prognóstico pode ser muito diferente do que é agora. Portanto, estão todos estáveis, apesar de graves. Doutora, como é que se pode mensurar a gravidade deste paciente? Vamos entender que é um doente que tem mais de 60% de área queimada, com lesões de profundidade máxima, 3º grau. Teve inclusive síndrome de compartimento dos membros superiores e da região posterior, com necessidade de fasciotomias descompressivas. Ou seja, tivemos que fazer uma liberação das áreas em que estavam mais inflamadas, mais inchadas, para que não houvesse isquemia a posteriori dessas regiões. Isso piora muito o quadro do doente, porque faz com que circulatoriamente ele não consiga ter uma distribuição adequada de todo o sangue e de todos os líquidos que deveriam estar a fluir pelo seu corpo. Especificamente, que tratamentos é que estão a ser dados, tendo em conta esta gravidade, especificamente o que é que está a ser feito? Neste momento é um paciente entubado e ventilado com o uso de drogas vasoativas, o que vai promover com que haja melhor circulação de toda a sua extensão corporal. Mas também há necessidade de nós pensarmos na cobertura cutânea, com curativos que vão ter que ser feitos mais periodicamente do que faríamos num outro doente. Então, muito provavelmente, nos próximos 1 a 2 dias, ele terá novamente que fazer um curativo para evitarmos que haja infecção. Os outros 3 pacientes, qual é o estado clínico? É estável, mas provavelmente há uma delas que poderá ser transferida tendo em conta o seu estado clínico. Exatamente por estarem mais estáveis, muito provavelmente nas próximas horas teremos a transferência de 1 ou 2 doentes para a enfermaria. Vamos ainda avaliar todo o contexto circulatório, todo o contexto do paciente como queimado que é, e depois disso é que nós vamos poder inferir e dizer mais algumas coisas. Há outros pacientes que chegaram de outros pontos de Luanda ou do país que estão aqui a ser atendidos nestas circunstâncias? Com certeza. Nas últimas 24 horas nós tivemos um movimento de 40 doentes aproximadamente. Tivemos as 4 transferências, isto até às 8 da manhã. Tivemos a transferência de 4 doentes do Kwanza Sul, decorrentes do acidente de viação que nós já tivemos conhecimento. Tivemos a transferência de uma doente que veio de um centro daqui de próximo do município do Quilamba, uma doente queimada de 1 ano de idade, também com subnutrição clínica. E tivemos também a transferência nossa para um outro hospital de uma doente que, apesar de estar no contexto do acidente que tivemos, tinha queimaduras na face e em algumas regiões do couro cabeludo, mas tinha também uma fratura cervical. Por esse motivo, ela foi avaliada aqui por um colega da neurocirurgia de outro hospital e foi transferida depois para o hospital Pedalé, exatamente para ser submetida a uma intervenção cirúrgica. As condições técnicas, humanas e tecnológicas podem concorrer para um tratamento mais eficiente? Com certeza, nós estamos preparados para atender a nossa população e este é o nosso objetivo maior. Há previsões, doutora, nas próximas horas de darem alta aos primeiros pacientes que deram entrada evacuados do Kwanza Sul? Ainda não. Nós pretendemos avaliar esses doentes o mais assertivamente possível, porque, mais uma vez, o doente queimado é um doente que pode piorar a sua evolução, apesar de parecer estar muito bem. Então, nós prevemos que, provavelmente, dentro de 1 a 2 dias, consigamos sim dar altas se os pacientes já tiverem condição clínica.
Situação estável, pacientes em atendimento médico, médicos especialistas e condições adequadas para o atendimento dos mesmos. Não há perspectiva de alta por agora, mas entretanto evoluem satisfatoriamente, embora os casos requerem algum cuidado, pois são casos complexos. Vamos continuar a olhar para este assunto. Convido para se juntar a mim o professor Júlio Quental. Sr. Professor, por favor, boa tarde, bem-vindo. Meu caro Paulinho. Sim, senhor. Prazer. Revê-lo, não é? Igualmente. Da última vez que estivemos num espaço idêntico a este, foi do outro lado, não é? Certo, certo. E também no Ecos e Factos. Exatamente. É um prazer revê-lo. Igualmente, professor. Muito obrigado. Sim, senhora. Sr. Professor, certamente já terá visto imagens, já terá ouvido em relação a esta tragédia. Eu gostava de convidá-lo a acompanharmos algumas imagens para ajudar-nos a compreender. Ontem, de facto, quando ou seja, quando do programa estivemos a acompanhar imagens, portanto esta é uma delas, portanto aqui vemos o autocarro em chamas, já consumido totalmente pelo fogo. Como podemos ver, e de resto é possível, esta é a motorizada com a qual colidiu, já fora da faixa de rodagem, e de igual modo o autocarro também. Portanto, houve um despiste, não é? Houve um despiste, havia o pavimento, não parece ser um pavimento acidentado. Correto. Está sinalizado, né? Como podemos ver, tem a devida sinalização. Um aspecto negativo, não há iluminação pública. Estamos, o cidadão que fez este vídeo, portanto, também terá dificuldade em fazer um vídeo com melhores qualidades, porque a zona é escura, mas são imagens possíveis. Depois do despiste, pegou fogo e foi totalmente consumido. Como consequência, 22 cidadãos perderam a vida porque esta motorizada transportava produto inflamável, combustível, no caso específico, a gasolina. Professor, ajude-nos a compreender o que eventualmente se terá passado. Meu caro Paulino, primeiro endereçar as famílias enlutadas e todos aqueles que têm os seus parentes mais próximos num estado de recuperação, os nossos perentes sentimentos. Foi com o coração mesmo dorido que recebi essa notícia. Logo às primeiras horas, isso foi horas, às 5 horas e poucos minutos. Corretíssimo. Portanto, recebi informação da polícia já com uma ideia preliminar do acidente. O que ocorreu de facto, na primeira análise? Ora, o automóvel pesado de passageiros, certo? Em circulação, colide com a parte traseira do triciclo. Aquela moto, como tem 3 rodas, é triciclo, certo? Colidiu na parte traseira do triciclo. Ora, e acredito que, em razão do facto do triciclo estar a transportar quantidades excessivas de gasolina, que é um líquido altamente inflamável, certo? Com a colisão, houve fricção entre os metais, certo? Os metais, que é a chaparia do veículo com a chaparia do triciclo. Essa fricção produziu faísca, como estava ali um produto inflamável e obviamente mal acondicionado, porque quando é mal acondicionado liberta vapores, houve então a ignição. Na parte traseira, professor? Correto. Terá embatido na parte traseira do triciclo. Voltemos à imagem, por favor. Vamos voltar a ver a imagem do triciclo. Esta é a informação que eu tenho. Portanto, que o automóvel pesado colidiu na parte traseira do triciclo. Ora, via de regra, não sei o que está passando neste país, mas grande parte dos motociclistas e dos condutores de triciclos, não sei por carga d'água, que eles removem a iluminação das suas motos. Se verificar, Paulino, é frequente cruzar com motos à noite, em que ou têm aqueles pirilampos muito intensos que produzem encandeamento, ou então a ausência total de luz. Acredito que o condutor do autocarro não se tenha percebido da presença deste veículo em razão da ausência de luzes. Esta é a nossa primeira análise. Há uma outra hipótese, qual? Que o condutor do autocarro, se calhar, circulava com uma velocidade tal que, quando se apercebeu da presença do triciclo sem luzes,
já foi tarde, travou e mesmo assim houve a colisão. Porque aqui o que podemos ver, professor, deem-nos a ver outra imagem. A parte de trás da moto desapareceu completamente. O sentido em que vai a motorizada, né? Sentido descendente, né? Prontos. Outra imagem, por favor. Há uma que eu gostava de ver e mostrar ao professor. Prontos. Terá ocorrido neste lado, né? Vamos seguir com as imagens. Há uma que nós precisamos. Ontem, eu vi. Em que estava o autocarro já do outro lado da avenida. Mas repara, em razão das dimensões do autocarro, se ele bateu na parte de trás da moto, sim, é normal que ela saia projetada em sentido oposto ao que circulava. Porque aqui, há uma outra imagem. Há um plano aberto em que está a motorizada. Já do lado oposto, não é? Do lado oposto, sim, da avenida. Esta não. Também não. É uma via sinalizada. Mas a questão que se põe aqui, sinalização. Há aqui uma outra questão que eu gostaria de abordar, que é a seguinte. Temos que fazer uma análise da velocidade a que o autocarro circulava. Isto por quê, Paulino? Porque pelo embate, certo? Pelas... O autocarro está em sentido ascendente, não é? E a posição da motorizada em sentido descendente. Deem-nos outras fotos e não vídeos. Mas repare, Paulino, se a colisão fosse frontal, se fosse frontal, a parte de frente da moto, certo? Teria regredido. Está a ver? Porque se verificar, mesmo naquela imagem que vimos aqui há bocadinho... Há fotos da motorizada em vários ângulos. É uma destas que quero ver, para mostrar ao senhor professor, para podermos analisar melhor. Fotos e não vídeos, por favor. Esta já vimos, já fizemos referência. Não é esta. Esta também não. Mas é que retrata a parte frontal, exatamente. Não é? Pois. Exatamente, a que mostra a parte frontal e através da qual temos a perspectiva do autocarro do pesado do outro lado. Correto. Portanto, já depois de ter despistado. O que ocorre? Portanto, depois da colisão, certo? Esta, mantém-se aí. Esta. Aqui está. Pois. Este é o autocarro, professor. Onde? Este. Pois, é o autocarro em chamas. É o autocarro em chamas. E a moto daquele lado. Agora, resta-me saber, esta é a parte frontal do autocarro, professor? Esta que está machucada. Tínhamos de fazer um zoom. Tínhamos de fazer um zoom. Mas se reparar... Se é a parte frontal, então terá embatido na parte traseira. Pois. Provavelmente aqui. Pois. Aqui. Foi aqui, pois. A motorizada projetada até aqui. Correto. E houve o despiste e o autocarro veio parar aqui. Correto. Outra imagem do autocarro, foto, Paulino, para vermos a parte ambos frontal. Os veículos deslocam-se para a esquerda. Sim, professor, é a parte frontal, sim, do autocarro. Pois. É a parte que está machucada. É a parte frontal. É a parte frontal, sim. Quer dizer que não foi a motorizada a bater na parte de trás do autocarro. É o autocarro na parte de trás da motorizada. Outra fotografia, por favor. Esta parte frontal que está machucada. É a parte frontal que está danificada. Preservem, por favor, aquela fotografia para voltarmos a vê-la. Só precisamos daqui de 2 detalhes. Esta não. A imagem, a foto do autocarro. Foi um trabalho intenso destes bravos. Não. Os nossos bombeiros estão... E repare, já é pessoal do INEMA, da Força Aérea Nacional, que prontamente estiveram no local e puderam salvar. Do INEMA ter, portanto, um helicóptero próprio mesmo, certo? Do INEMA. Tudo bem que há outras forças que vão atuar com o INEMA, dando apoio à polícia, à Força Aérea, à própria Polícia Nacional, que tem uma esquadra de helicópteros, mas ainda assim este ente, INEMA, ou bombeiros... Um trabalho extraordinário, que permitiu o resgate a tempo dos pacientes que continuam a ser assistidos. Não fosse esta emergência, a este nível, correto. Não teríamos eventualmente mais sobreviventes. Este nível de combustão, porque repare... É esta imagem. É isso mesmo, a parte de frente. Precisamos desta imagem, é a parte frontal. Correto. Do autocarro, porque, professor, veja que a avenida está lá. Pois.
A avenida está lá. Os dois veículos despistaram-se para a esquerda. Quer dizer, acredito que... Agora deem-nos a ver aquele ângulo da motorizada, em que está o autocarro ao fundo. Esta não, a outra, em que está o autocarro. Eu chamo o autocarro. O professor diz o pesado. Né? O veículo pesado de passageiros. Mas é o autocarro. Para ser mais claro, mais específico. Correto, terra a terra, para que foi exatamente aqui. Perceber. O professor tem razão. Quando fazia referência ao ponto o ponto do embate. Mostra que o embate foi feito à esquerda. Sim, mesmo, foi à esquerda. Foi mesmo aí. É esta a imagem. Correto. Por favor. Coloquem no bolso mais próximo. Esta é a imagem que vamos utilizar sempre. O professor, ajude-nos. Terá sido ali. Ali, houve o embate ali. Sim. Ambos deslocaram-se para a esquerda, certo? O autocarro para o Matagal. Do Matagal e a moto que aqui por aqui. O que acontece? Portanto, ela está para cima, não é? Está para cima. Levou o embate. Pois. É provável que, é isso que eu disse há um bocadinho, a fricção entre os metais... Projetou os bidões. Projetou os bidões. O que acontece? Com a projeção, derramou o combustível, a fricção entre metais produziu faíscas, a faísca criou a ignição. Está a ver? Porque basta ver volatilidade do produto, mais faísca e há ignição. Aí começou o fogo. Agora repare num pormenor que eu quero aqui analisar. Repare, por que as pessoas não conseguiram sair logo de imediato? Porque com a colisão, há um retorcimento da estrutura metálica que vai bloquear as portas. É que elas são feitas de forma tão milimétrica que qualquer alteração estrutural faz com que as portas se bloqueiem. Resta dois pontos de fuga. Quais? Pela janela. As janelas de emergência, certo? E aqui, ou o alçapão superior. A boa parte desses autocarros tem uma abertura superior. A questão que se põe aqui é o seguinte. O Paulino nunca viajou com autocarros dessas empresas? Já. Será que antes de começar a viagem, será que há alguma informação detalhada para os passageiros que, em caso de acidente, como devem proceder? Na operadora em que viajei, não. Correto, não, é que via de regra não há. Devia haver uma explicação. Olha, caso haja um acidente, numa situação de emergência, as janelas de emergência são A, B e C. E estes autocarros, via de regra os autocarros, devem estar providos de uns martelos, certo? Com biqueira de aço, para que... Nestas circunstâncias as pessoas possam... partir esse vidro, porque esse vidro é temperado. Porque a questão foi exatamente... Colegas, por favor, vamos evitar esta imagem. Voltemos à imagem anterior. Voltemos à imagem anterior. Esta... Penso que não precisamos voltar à vela. Precisamos ver o ângulo anterior. Então, da avenida onde está a motorizado. Foi exatamente aqui mesmo. Pois. Foi mesmo aqui. Foi aí onde ocorreu. Esta informação... Pois, professor, eu ia dizendo, nestas circunstâncias, provavelmente a motorizada, se o embate foi de facto na parte traseira, o triciclo não tinha iluminação. Correto. Só pode. E é o mais normal. Ou vamos buscar outros elementos que têm que ver com fadiga, sonolência. Correto, da parte do condutor. Do condutor que não terá visto que... Havia ali um veículo exatamente. Correto. Numa zona escura como esta, provavelmente não terá dado conta da existência do triciclo. Agora, repare, desculpe só interromper o Paulino. Pronto, já aconteceu o sinistro, é factual, ok. Que medidas foram tomadas preventivamente para mitigar esses factos? Isto é, informação às pessoas de que em caso de acidente, certo? Existem martelos, 3 ou 4 martelos ao longo das partes laterais do autocarro, certo? Para que as pessoas possam recorrer deles e indicar que em caso, é como antes da partida de um avião, há essa explicação. Certo. Não é que temos a impressão de que vai acontecer um acidente, não, é que prevenir mais vale do que remediar. Em caso de acidentes, olha, recorram, então aqui 1, 2, 3, 4 martelos, as janelas de emergência são estas, partam-nas e fujam. Pode-se concluir que, de facto, as pessoas não tiveram alternativa. Correto. Porque a primeira impressão que qualquer um pode ter, até uma criança, é olhar para a motorizada e olhar para o pesado e questionar como foi possível um embate desta natureza ceifar 22 vítimas. Adultos não tiveram tempo de fugir
O fogo começa sempre de um ponto. Há sempre um começo. Na parte frontal deduzimos, pois. Mas há zonas em que o fogo não tinha atingido. Correto. E que provavelmente as pessoas tinham tempo de fugir. De escapar. Se tivessem a informação necessária. O problema é no caso de tudo estar bloqueado, correto, as pessoas perderam a vida carbonizadas. Porque é o seguinte... E as que saíram com queimaduras, são queimaduras do 3º grau. Correto. E repare, se calhar, por iniciativa própria, há alguns depois é que... alto lá, temos que partir o vidro. Por iniciativa própria. Não porque houve uma informação prévia e se calhar levaram muito tempo a partir o vidro porque não tinham o material adequado, que são os tais martelos. Será que esses veículos estão dotados dos martelos conforme estão normatizados? Quer dizer, a questão aqui que se põe, Paulino, é que o processo de fiscalização deve ser redobrado. Começar onde? Primeira questão. Por parte de que entidade? De todas as entidades. Todas as entidades. Todas elas. Fiscalização dos automóveis. Dos automóveis. Que prestam este tipo de serviço. Primeira questão, aferir o seu estatuto. E até porque consta do Decreto Presidencial 145/23, de 30 de junho, que aprova o Plano Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária, que os veículos que fazem o transporte interprovincial e todos aqueles que façam serviços de aluguer devem ser alvo de inspeções periódicas obrigatórias rigorosas, não aquelas que são aplicáveis para os veículos comuns. O estado técnico deve ser impecável. Impecável. A margem de erro deve ser mínima, certo? E tem que se aferir este cuidado. Portanto, essa prestação do serviço que disse ao Paulino e que o Paulino já usou os autocarros e disse que não lhe foi prestada essa informação. Isso faz toda a diferença nestes casos de acidentes. Porque o indivíduo vai dizer, alto lá, o hospedeiro ou a hospedeira, conforme se diz, certo? Alguém no autocarro disse que caso ocorra um acidente, está aqui o martelinho, está aqui o coiso e eu devo partir essa E todo mundo por aí... Correto. E além disso, partindo o vidro, há uma lufada de ar que entraria, certo? E que podia até alterar o sentido do fogo, certo? Até o fogo, exatamente. Está a ver? Haveria dispersão do fogo. Outra medida. O problema que se passa é que essas empresas tentam poupar dinheiro, mas não estão a ver este componente. Quer dizer, contratar mais alguém que vá a bordo, que é para interagir com os passageiros, pensam que é um custo. Não, é investimento. Outra questão, por que este triciclo esteve a transportar combustível à madrugada? À madrugada. Porque sabe que durante o dia a fiscalização da polícia é séria. Então, esses contrabandistas de combustível, o que é que passaram a fazer? Vamos arranjar uma hora em que a polícia não está a apertar 4, 5 horas já não há operação na via. E é a altura, 4, 5 horas, é a altura em que se calhar o condutor do autocarro de um outro veículo, em razão da fadiga ou da sonolência, presta menos atenção. Quer dizer, o risco de acidentes é mais a madrugadazinha. E dentro das localidades. Está a ver? Aí está o pormenor. Outra questão fundamental. O que é que estamos a fazer para sancionar de forma repreensível, certo? O transporte ou o contrabando do combustível. Porque é de certeza que abasteceu-se em algum sítio. Esse sítio onde ele abasteceu. Ou tem um depósito, ou tem uma zona de depósito onde daí é retirado o produto para outra zona. Correto. Então, temos que ser mais contundentes, porque senão vão continuar a ocorrer isso. E repara, nós somos muito reativos. Só quando acontecem essas tragédias é que nós depois vimos a público, vimos criar planos de emergência. Quer dizer, depois da casa pegar fogo, criar planos de contingência, quer dizer, não é execuível, certo? Este é um dos aspectos. Portanto, fiscalizar o quê? O transporte desses produtos. E até porque o transporte de carga perigosa, certo, está regulada e tem que se observar que o transporte desse tipo de carga só pode ser feito em veículos previamente concebidos para o efeito e, repare, por pessoal treinado. Outra, entidades, fiscalizar as condições em que as pessoas são transportadas, aferir o estado técnico dos veículos, porque as pessoas compram um serviço para viajar com segurança e chegar ao seu destino são e salvos e, repare, as pessoas foram mortas porque um serviço foi mal prestado. Nós vamos desafiar a nossa realização e vou pedir ao realizador para, com os nossos editores, trabalharem nesta imagem. Vamos procurar depois, professor Júlio, voltar a falar sobre o assunto, mas já com uma imagem próxima. Correto. Vamos tentar fazer um zoom. Queria eu que fosse possível ampliar a imagem para ter, de facto, certeza, porque eu ainda estou com esta dúvida.
do autocarro e em que sentido é que o mesmo se encontra? Este pesado, estou sempre com o autocarro pesado. Agora, repare, repare, este fogo aqui deve ser de um bidão que foi projetado. Exatamente, estando aqui o triciclo. Pois, esse fogo aqui, se calhar porque aquilo foi um embate. Sim. Agora, reparo aqui num pormenor. Eu deixo, e vou sempre aqui batendo, por favor, essas empresas transportadoras devem ter o cuidado de que um veículo que faça percursos grandes e noturnos tenha pelo menos, no mínimo, 2 condutores. E esta viatura vinha, penso que do Lubango. Pois, do Lubango. Pois. Tem passageiros de Benguela, correto, do Kwanza Sul, correto, e o destino era Luanda. Pois. Então, no Era mínimo... Luanda. Olha, eu fiz uma viagem de Vinduque até ao Chicango. E no autocarro da Macom. E havia lá 3 motoristas. Saímos às 17 de Vinduque e chegamos às 7 da manhã aqui no Chicango. Mas repare, aquilo era bem, eles cumpriam rigorosamente a velocidade, certo? Alternavam-se. Os veículos tinham tacógrafos. O tacógrafo portanto, é como se fosse um semicomputador. Né? Ele não vai permitir que o condutor exceda a velocidade. Ele vai fazer o registro da velocidade praticada, a velocidade média que o veículo circulou, os locais de paragem, os períodos de descanso, quer dizer, há todo um leque de informações em que a operadora, quando o autocarro lá chegar, ele vai dizer alto lá, vai aferir o tacógrafo, ok, foram cumpridos os parâmetros. E para além da própria viatura, que carece de inspeções técnicas periódicas, correto, os automobilistas também precisam de consultas regulares. Corretíssimo. Paulino, bem observado. Os próprios automobilistas. Repare, primeiro, além das aflições do seu estado psicológico, psicoemocional, também eles devem sofrer um estágio, como fazem os jogadores. Vai conduzir amanhã, hoje eles têm que ter submetido a um exame. Correto, um exame. E durma já lá de estágio. Repouso absoluto. O que ele vai comer, o que vai beber é aferido pela empresa. Não é ele chegar de manhã ou de madrugada, vir a correr de casa. Não, você não sabe se ele teve uma briga com a sogra, com a esposa, se o seu estado psicoemocional não é dos melhores. Então, ele fica lá na empresa 24 horas já para viajar no terceiro dia. É assim que se faz. Porque o indivíduo tem que estar bem, ele tem que estar estável psicologicamente, emocional e fisicamente para poder fazer o transporte. Evitamos mortes. Evitamos mortes. Muitas mortes. 22, repassou 22 no 22. Professor, vamos agora ver os números que a província do Huambo nos apresenta nos últimos 7 meses. Ok. São preocupantes. Caro telespectadores, em 7 meses, os acidentes na província do Huambo têm estado a ceifar muitas vidas. Veja a reportagem. Todos os dias ouvimos relatos de perdas de vidas nas estradas de Angola. Acidentes que desestruturam famílias e adiam sonhos de milhares de angolanos. Os números preocupam a Associação Nacional da Juventude Religiosa, que lançou no Huambo a campanha denominada Estrada, Lugar Seguro. Estamos a apelar o amor ao próximo, em que os utentes da via pública, ao sair com o seu automóvel, devem certificar que está, na verdade, em condições. E, por sua vez, também estamos a apelar ao Estado ou quem de direito, de modo, naquelas vias onde há situações precárias, de modo a reparar. Se porventura o peão fazer a parte dele, o Estado fazer a sua parte, os condutores a sua, de igual modo os peões, então estaremos cada vez com índice zero em termos de acidentes. A campanha pretende mobilizar automobilistas, motociclistas, ciclistas e peões para a adoção de comportamentos seguros nas estradas. Significa muito, né? Cada vida poupada é melhor para todo mundo, né? E acho que a educação vindo daqui, a partir daqui, cuidando um do outro, a gente tem só a melhorar para o país, né? A máxima cautela tem que ser do condutor para evitar os acidentes. Ter prudência, cautela nas estradas e muita calma. Para os participantes, o conscientizar da população para a prudência e convivência responsável no espaço rodoviário também é uma forma de evangelização. Quem pensa no próximo pensa como Deus.
E quando nós cuidamos naquilo que tem a ver com os códigos de estrada, o respeito aos códigos de estrada, nós estamos não só a cuidar de nós, mas também a cuidar do nosso próximo. Os acidentes de viação lideram a lista das causas de mortes não patológicas em Angola. No AMBO, nos últimos 7 meses, foram registrados 466 acidentes, que resultaram em 146 mortos e 589 feridos. Entendo que é um ato de extrema importância, uma vez que a juventude preocupou-se com a situação da sinistralidade rodoviária, com todas as situações com que os nossos automobilistas se têm deparado. Cada um de nós cumpra com as regras de trânsito, cada um de nós faça a sua parte, tenha empatia, tenha amor ao próximo. Estamos a falar de uma causa comum que tem estado a assolar as famílias e a sociedade em geral. Entretanto, essa iniciativa da Associação Ano Jureia é bastante satisfatória porque ajuda de alguma maneira a mitigar aquilo que são os índices de acidente rodoviário na província do AMBO. Durante a ação de sensibilização foram transmitidas mensagens sobre o cumprimento das regras de trânsito, a redução da velocidade, a utilização do cinto de segurança, capacete, a proibição da condução sob efeito de álcool e o respeito pelos peões. 146 mortes, mais de 500 acidentes em 7 meses. Professor, só a província do AMBO, em 7 meses, 146 mortes. Nós apresentamos aqui no Ecos e Factos, e porque temos esse compromisso, temos apresentado balanços mensais, balanços trimestrais e apresentamos há dias o balanço semestral. Estávamos a falar já de 1000 e tal mortos, certo? Portanto, curiosamente ontem estava a ouvir um noticiário português e eles dizem que, portanto, para os 7 meses morreram menos de 500 pessoas. Está a ver? O problema não está na ocorrência de acidentes, está na minimização das consequências daí resultantes. Se verificar, se esta moto não estivesse a transportar combustível seria certo. A colisão entre um autocarro e um triciclo. E poderia ocorrer, se calhar, 1 ou 2 feridos, no máximo 2 ou 3 mortos. Okay. Escoriações, pelo despiste do autocarro, as pessoas de um lado e do outro. Correto. O que foi que potenciou as consequências mortais desse acidente? Combustível. O combustível. Quer dizer que nós estamos a negligenciar. Há muita negligência em relação a essa matéria. E se quer que eu lhe diga... Houve uma combustão imediata. E se quer que eu lhe diga... Há uma certa complacência da parte das autoridades em relação aos condutores de motas. É que dá a impressão que existe um código da estrada diferente para os motociclistas. Nada contra esta atividade, não é? Mas ela deve ser feita nos marcos da lei, os seus utilizadores devem estar capacitados, formados e à altura do exercício desta atividade. Concordo consigo, e porque esta classe tem que ter dignidade. Porque daqui a pouco também estamos aí buscar aqueles carniceiros do coiso, como é aquilo, do 30, certo? E dar-lhes um estetoscópio e colocar-los numa sala para num bloco operatório. Quer dizer, tudo obedece regras. E além disso, o Código da Estrada, no seu artigo 119, que fala sobre habilitação legal para conduzir, que remete para o decreto presidencial 203/16 de 29 de setembro, que aprova o diploma sobre o ensino da condução e a habilitação legal que é para conduzir, diz que ninguém, ou melhor, quem quiser habilitar-se a condutor de veículos a motor, deve passar por uma escola de condução. Deve passar por um processo de formação e de um processo de avaliação pelos serviços de viação e trânsito. E o que nós verificamos aqui parece que é o contrário. O indivíduo já exerce, depois é chamado para a sala de aula para ser habilitado. Está vendo o quê? Primeiro vai matar pessoas, depois é que vai fazer... Quer dizer, está errado. É a inversão da pirâmide. Nós temos que perceber que a condução não é nada banal, é algo muito sério. E é tão sério que houve aqui negligência e morreram 22 pessoas e outras podem evoluir a óbito. Deus não quer que ocorra. Até agora a situação é estável. Tá o hospital, felizmente, temos um hospital à altura e que está a dar resposta a este caso. Sabe-se lá, se não tivéssemos este hospital, o que seria destes
Meu caro destes nossos Paulinho, irmãos. houve alguém que ligou-me e disse, olha, os angolanos têm cá uma sorte, se calhar, entre aspas. É, Por quê? sorte. Porque inaugurou-se agora um hospital. E surgem casos à altura das necessidades e encomenda. Menos de 48 horas. Sim, Aquilo foi sábado e o Tá acidente na Foi segunda. logo um teste massivo, mas ainda bem que temos... Mas é verdadeiramente um teste porque os equipamentos agora estão a funcionar. E o capital humano, que é o mais importante, Idem. está a dar resposta. Estamos a Quando mostrar se que pensava, não, vamos começar a trabalhar e vamos ver o que é que vai dar dentro. É para trabalhar É já. para trabalhar já. Agora, aqui a nota vai mesmo que é para as autoridades. Senhores, meus senhores, a vida dos angolanos importa. O espaço rodoviário não deve continuar a ser espaço de morte, de dor, de luto. Nada disso. Já tivemos muitos anos de guerra, já se morreu muito. E essa teoria de que as mortes em razão de sinistros rodoviários, Paulino, é a segunda causa de morte, espera aí. Deixa de ser, passa a ser a primeira. Se calhar, bem aferidos os números, porque repara, de acordo com a OMS, certo? São vítimas mortais de sinistros rodoviários aqueles que venham a perecer, certo? Até 30 dias depois do sinistro. Em Angola, nós não temos estas condições para fazer a avaliação. Em Angola, os dados que nós aqui apresentamos é de mortes in situ, no local do acidente, ou então durante o trajeto do local do acidente para o hospital. São esses que contam, certo? Porque depois a referência hospitalar pode ser intra ou extra-hospitalar. Mas não há esta combinação de dados entre o Ministério Nacional e... Quer dizer, não há essa interligação, não há um acompanhamento, temos que afinar esse processo. A OMS estabelece isto, nós temos um normativo que também estabelece isto, tanto mais que criou-se um coeficiente de 1,4 para tentar aproximar estes dados. Mas temos que ser um pouco mais eficazes. O que eu dizia é que a vida dos angolanos importa. Muita gente tem a condução como meio de sobrevivência. Ok, está bem. Mas passa pelo processo de formação. O que nós queremos é estradas seguras. Temos que ser rigorosos e não minimizarmos. Há questões que não devem ser minimizadas no que a vida diz respeito. Sim, sim. E o professor, quando começávamos esta abordagem, quando olhávamos para as condições destas viaturas que fazem o transporte, portanto, ao serviço interprovincial, a questão que tem que ver com a figura principal o funcionário que deve ter o cuidado de informar aos passageiros, passar os procedimentos em caso de... Não é que ele vai lá trabalhar, como disse o professor, com o propósito de dizer, não, vamos ter acidente e está aí precisamente por causa disso, não, mas para prevenir. Correto. E repare num pormenor. E essas pessoas têm que ser treinadas. Repare, imagina, durante o percurso de 120 km, não é? Um bebê que está a ser transportado engasgou-se, engoliu, passou mal. Então, e ninguém tem que ter lá, este indivíduo que lá está dentro do autocarro, tem que ser muito treinado para situações de emergência. E estas viagens são feitas, na sua maioria, de madrugada. De madrugada. Então, ele tem que ter essas técnicas de primeiros socorros, de prestação de socorro, tem que ser alguém formado. Nós aqui banalizamos, mas não. Então, alguém engasgou-se, passou mal durante a viagem, a tensão subiu, tem que ter lá um aparelho de medidor, quer dizer, tem que ser uma pessoa com qualificações e faz o acompanhamento. Só que o problema todo é que estes senhores que têm essas empresas estão a olhar para o custo. Não, é investimento. Até porque eles têm responsabilidade social. Qual? Além de transportar as pessoas, certo? Fazê-las chegar ao seu destino, mas em segurança. Professor, vamos reforçar esta ação pedagógica com o quadro que temos. Vai ajudar-nos, do ponto de vista pedagógico, a termos alguma postura. Professor, por favor, ajude-nos a compreender algumas ações a serem adotadas enquanto estamos na via pública. Corretíssimo. Portanto, este quadro fizemos-lo em razão do meio transportado, o tal potenciador das consequências do acidente. Estamos a falar do transporte de carga inflamável e de mercadorias perigosas. Ora, em Angola, o transporte deste tipo de produtos está regulado por via do Decreto Presidencial 195/12,
que é o Regulamento do Transporte Rodoviário de Mercadorias Perigosas. E este decreto é complementado por um outro, que é o Decreto 176/15, certo? Que é fiscalizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Este decreto tem contém uma lista dos materiais perigosos e dos produtos, ou melhor, das mercadorias perigosas e da carga inflamável. E diz esse normativo que os motoristas e os técnicos de segurança envolvidos no transporte devem possuir certificados de formação específica emitidos por centros devidamente reconhecidos pelas autoridades. Quer dizer, formação específica. Correto. Está a ver? Não é uma formação qualquer, não, específica. E devem ser detentores de certificados. Quer dizer que no fim da formação são submetidos a uma avaliação e vai determinar de que ele de facto tem conhecimento. Mas não para por aí. Esta formação, esta avaliação é sistémica. De 2 em 2 anos voltam à carteira, que é para aferir se ainda são detentores do conhecimento. Ora, e tanto as empresas operadoras quanto os meios de transporte rodoviário precisam estar devidamente licenciados para a atividade de cargas perigosas, mantendo sinalização de risco visível no exterior do veículo. E aqui está. Aquela moto, de certeza que não tinha isto. De certeza que aqueles ocupantes da moto não passaram por um processo de formação. Quer dizer, via de regra, os veículos que fazem o transporte desse tipo de cargas perigosas ou produtos inflamáveis são contentorizados, ou melhor, são cisternas, certo? E completamente estanque. Não saem nem líquidos e muito menos vapores, porque os vapores também são inflamáveis, certo? Portanto, nós estamos a banalizar. Inclusive, foi em Cabinda, não é? Que se fez a denúncia em tempos, já falamos sobre isso aqui no Ecos e Factos, do contrabando de combustível. E em veículos não concebidos para o efeito, de certeza veículos não licenciados, de certeza pessoal sem formação necessária, e fomos fazendo isto. Felizmente nunca ocorreu um sinistro dessas dimensões, mas, portanto, o cântaro tantas vezes vai à fonte que um dia deixa lá a asa, não é? E aconteceu este acidente. Espero que estas mortes não sejam em vão e que sejam um mote suficiente para a inversão do quadro, para que haja maior fiscalização, certo? Em tempos, Paulino, abordamos sobre uma senhora brasileira que expôs imagens das redes sociais dizendo que tinha sido extorquida nos postos, nos postos de fiscalização ao longo das nossas vias. Qual foi a medida imediata que eu até não concordei, até condenei aqui? Foi a remoção destes postos. Não devia ser isso. Era redobrar mecanismos para fiscalizar as pessoas que trabalham nestes postos se estão a extorquir e sancioná-los. Porque ao remover esses postos, abre espaço para quem? Para os contrabandistas, certo? Para os traficantes, certo? Para a imigração ilegal. De portas abertas, não há fiscalização. Corretíssimo. E aí temos o caso que ocorreu na madrugada de segunda-feira. Professor, vamos voltar à imagem que solicitamos ao realizador. Já está pronta e é possível ser vista. Ainda não. Não é, julgava que fosse, mas não. É anterior. Agora sim, este exercício é que precisávamos. Professor, ajude-me a ver. É a parte frontal do autocarro. É sim. Está meio difusa, mas percebe-se que é a parte frontal. Não tinha como. É que essas imagens são elucidativas, portanto, ela mostra a parte traseira da moto, ela ficou levantada, portanto, e depois temos a parte de frente. Portanto, não foi a moto a bater no autocarro, foi o autocarro. Agora, repara, aqui chamamos uma outra figura. Qual? Responsabilidade civil. O artigo 129 do Código da Estrada estabelece que os veículos a motor e os seus reboques só devem transitar na via pública desde que tenham feito previamente o seguro de responsabilidade civil. Isto é, transferir para uma seguradora, por via da pólice, os danos resultantes de sinistros rodoviários, certo? E isto está regulado, portanto, o Código de Estrada faz referência a isso no artigo 129 e que depois remete para o Código Civil. Então, quer dizer que neste caso houve um sinistro, despoleta-se automaticamente o quê? O seguro. O seguro. Quer dizer que aqui no caso específico do pesado, tem que despoletar, portanto, o seguro,
para ressarcir os danos provocados às pessoas que estiveram a bordo. Corretíssimo, tem que fazer isso. Embora que se determinar que a culpa foi mesmo do condutor, nada portanto, impõe ou restringe o direito de regresso, isto é, do funcionário depois ressarcir. Em regra, quem bate atrás normalmente tem a culpa. Tem culpa, professor. Sabe porquê? Por uma razão muito simples. Existe uma norma no Código de Estrada que estabelece que o condutor de um veículo deve guardar do veículo precedente a distância necessária, para que no caso do veículo da frente travar de repente, não haja o perigo de colisão. Quer dizer que se você embateu na parte de trás do outro veículo, ou circulava com excesso de velocidade, ou não guardou a distância necessária. Mas presumo que, por ser tratar de noite, e porque se calhar o triciclo não tinha luzes, o condutor apercebeu-se tardiamente da presença. Provavelmente já depois do embate. Sim. Aquilo foi... Acredito que ele, quando deu por isso, estava por cima do triciclo, tentou travar, certo? Guinou que é para a esquerda, porque ele saiu que é para aquele lado, guinou que é para a esquerda para tentar fugir. E os vidões para dentro do autocarro. Porque os vidros, acho que de frente... Aquilo foi sobre todo mundo. Foi. Acredito que aquilo, acho que ele levou um susto. E repare, só uma notazinha rápida técnica. Na aflição, a nossa tendência é travar a fundo. Certo. Se o veículo não tiver ABS, as rodas, ao invés de rolarem, elas bloqueiam, travam. O triciclo vem para aqui e a viatura... Correto. Professor Júlio. Caríssimo. As nossas mais sentidas condolências às famílias. Os corpos continuam a ser identificados. Das 22, já 4 em Benguela foram identificadas hoje. O apelo é no sentido das famílias que notarem o desaparecimento dos seus, que vão à morgue central de Benguela para ajudarem os médicos legistas que lá estão. Há lá uma equipa multissetorial que está a trabalhar desde as primeiras horas de hoje e que estão a ajudar a identificar os corpos para o merecido funeral de cada uma das vítimas. Vamos esperar que aqueles que estão internados aqui em Luanda, cujo estado de saúde é estável, possam recuperar e nas próximas horas, como disse a diretora do Hospital dos Queimados, presidente Júlio Engenheiro, possam receber alta e regressarem para recuperarem no seio familiar. Eu tive uma experiência em 2019. O meu filho Israel, portanto, teve um acidente doméstico e teve parte do tronco e também das pernas queimadas. A queimadura é violento. Felizmente, acredito que o nome que nós lhe demos, Israel, foi mais forte e conseguiu, portanto, recuperar-se. Foi uma experiência dilacerante. Aquele Hospital dos Queimados não é fácil. Aqueles profissionais são excelentes e, portanto, eu digo isso por experiência própria. Ficamos ali 4, 5, 6 meses a acompanhar o nosso filho e então vai aqui um abraço efusivo a esta equipe de trabalhos. Estão mesmo a trabalhar. Estão. E depois não é fácil, Paulino, não é fácil, porque ali são gritos, porque o que é que se passa? Eles têm que retirar a pele. A pele tem que retirar para depois regenerar. E parece mentira, temos a sensação de que são desumanos, mas não. Eles, quer dizer, lá dentro, eles choram. Os profissionais. Mas tem de ser feito. Tem que ser feito. Professor Júlio, muito obrigado por ter vindo. Meu caro, disponha. Estamos aqui para servir e bem servir. Muito obrigado. Estamos juntos. Continuação de uma ótima terça-feira. Bom regresso a casa. E lá em casa, que meus senhores acompanhem o programa até o fim. Portanto, aqueles que têm familiares que estão nesse processo, têm que conversar muito com eles. Alguns poderão ficar com sequelas. Vai aqui a recomendação. Há uma fase que vão precisar de psicólogos. Sabe porquê? Porque alguém que nasce com uma patologia aprende a lidar com ela. Alguém que adquire uma deficiência ou sequelas na fase adulta, a aceitação é mais difícil, depois há o estigma. Então, quem tiver parentes nessa condição, vai chegar a uma altura que vão precisar mesmo de um psicólogo para fazer um trabalho psicoemocional para que aprendam a lidar com as sequelas resultantes desse acidente.
Muito obrigado mais uma vez, professor. Estamos juntos. Estamos juntos, caríssimo. O Ecos e Factos prossegue. Vamos fazer um breve intervalo. No regresso temos mais para contá-lo e analisar aqui. Já estão detidos cidadãos que na província de Cabinda aproveitaram-se da falha da operadora de telefonia móvel de Angola para adquirirem chips de telefonias móveis internacionais e extorquirem os cidadãos com promessas de emprego e outras benesses. Extorquiram mais de 40 mil euros. Estão detidos e vamos vê-los a seguir a um breve intervalo. Até já. Grande entrevista a não perder esta terça-feira, logo após o Telejornal. TPA Notícias. Informação de primeira. Vem aí o 9º Congresso Ordinário do MPLA. Nos dias 9 e 10 de dezembro, cerca de 3.000 delegados provenientes de todas as províncias de Angola e da diáspora reúnem-se para um dos mais importantes momentos da vida do partido. Um congresso de balanço, renovação de mandatos e definição das prioridades para o futuro. No ano em que o MPLA celebra 70 anos de história, renovamos o nosso compromisso com Angola e com os angolanos. MPLA. Compromisso com o povo. Confiança no futuro. 9º Congresso Ordinário do MPLA. 9 e 10 de dezembro. 70 anos de lutas, vitórias e conquistas. MPLA, 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 MPLA. Quais são os direitos que o BI confere a um cidadão? Vários, dentre eles proteção e segurança. O bilhete de identidade garante o acesso à saúde, educação, trabalho, acesso a concursos públicos, cidadania, nacionalidade, direito ao nome e a família, né? Paternidade. E é através do bilhete que nós conseguimos exercer determinados direitos. Se pretender tratar um passaporte, por exemplo, necessita do bilhete, efetivamente. Então são alguns exemplos que eu posso dar relativamente ao bilhete. Tem alguma amiga que não tem bilhete? Não. Já tem um amigo, um deles tem bilhete. Canastra! Canastra! Angola colhe de 3 a 7 de agosto de 2026, no Hotel HCTA, a terceira reunião preparatória da SADC para a Conferência Mundial de Radiocomunicações 2027. Em Luanda, reguladores das comunicações eletrónicas da região, governos, especialistas e representantes da indústria de telecomunicações, tecnologias de informação e comunicação juntam-se energias para encontrar consensos e definir posições estratégicas para o futuro da regulação das comunicações eletrónicas na região da SADC. Angola orgulha-se de acolher este importante encontro técnico sobre a regulação das comunicações eletrónicas na região. Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Governo de Angola. Um beijo de carinho à mamã quitandeira e zungueira. A Amangola está a realizar de 2026 a 2028 em todos os mercados do país uma jornada de educação cívica sob o tema Defender e preservar o negócio nos mercados é garantir o desenvolvimento das gerações do presente e do futuro. Semanalmente, conforme a programação local, as mamães quitandeiras e zungueiras de Cabinda Alcunene vão falar do seu dia-a-dia nos mercados do país. Participe!
A Mangola, a vida faz pelos municípios. Pelo desenvolvimento das comunidades, juntos fazemos a nação. Angola Unida vai vencer. O trabalho do governo está aqui, está ali, está em todo lugar. Está a acontecer. Vamos arrancar. Não é viagem, é preparação. Está a acontecer bem aqui, na Zona Econômica Especial de Colibengo. O projeto piloto do novo Centro Industrial de Tecnologia Avançada já está a formar jovens para empregos qualificados. São vários cursos técnicos a preparar a nossa juventude para o mercado de trabalho. Com a produção nacional a crescer, aumenta a procura por trabalhadores com formação. Só aqui, na Zona Econômica Especial, há trabalho na montagem de automóveis, na metalomecânica, na produção de fibra óptica e em muitas outras atividades. Eu acho que as oportunidades hoje são num número mais acrescido do que antes. Prova disso é que eu consegui, significa que há mais pessoas a conseguirem todos os dias um emprego. Vem ver como o serviço de hemodiálise está a acontecer e a crescer em todo o país. Só este centro, no Hospital Geral de Benguela, tem capacidade para atender centenas de pacientes por dia. Se não tivéssemos essa estrutura, o que seria de nós? E esse serviço também já se vê noutras unidades do Sistema Público de Saúde, como aqui, no Complexo Hospitalar Pedro Maria Tonha Pedalé. E está a acontecer a expansão de energia elétrica nas zonas rurais. Mais de 1 milhão de pessoas terá energia elétrica em sua casa até o início de 2027. Agora tenho uma arca, consigo conservar melhor a comida e vendo mais. É mesmo assim, Camba. Em todo lado, há trabalho do governo a acontecer. É Angola daqui para frente. Governo de Angola. Estamos de volta à segunda e última parte do Ecos e Factos, neste 4 de agosto de 2026. É terça-feira, já olhamos para a sinistralidade rodoviária no país, com destaque para a Estrada Nacional 100, cuja colisão entre pesado e triciclo resultou em 22 mortos. Desejamos rápidas melhoras aos feridos que se encontram internados aqui em Luanda, no Hospital dos Queimados, e apelamos mais uma vez às famílias a se dirigirem à morgue central de Benguela para ajudarem os técnicos, os médicos legistas, no caso, para a identificação dos corpos que se encontram ali. Entretanto, vamos agora, convido os telespectadores a acompanharem a imagem que vamos ver a seguir. É uma preocupação para todos os objetos que vemos serem comercializados todos os dias na via pública. Reparem para estes objetos cortantes, o perigo que estes objetos representam para a sociedade e que são comercializados à vista de todos, todos os dias, sobretudo nos pontos de trânsito onde há maior fluxo de viaturas, nas avenidas em que o trânsito é lento. Estes jovens são vistos a comercializarem objetos como estes. Objetos cortantes que representam algum perigo. Será que vamos continuar a vê-los comercializarem estes objetos? É o local certo para a sua comercialização? É permitida a sua venda desta forma e em qualquer local? Não estarão estes objetos a representar algum perigo à sociedade? Portanto, são questões que podem ser levantadas, mas eu vou recorrer aos especialistas, ao sociólogo Nkanga Gomes e também ao jurista António Casamaior, para ajudarem-me a compreender e eventualmente responderem a estas questões. Bem-vindos. Já é noite, não é? Boa noite aos dois. Eu fazia aqui várias questões. É o local ideal para a comercialização destes objetos? Devem ser comercializados desta forma, sendo que os mesmos representam algum perigo? Em caso de desentendimento, em caso
portanto, de desentendimento, vamos lá, na via pública, e qualquer um dos envolvidos não ter alternativa, terá fazer recurso. Vai fazer recurso a estes objetos que estão aí mesmo por perto e são comercializados, sobretudo, nas zonas de maior fluxo automóvel. Professor António. Olha, mais uma vez, muito boa noite e boa noite também para os telespectadores da televisão pública de Angola e de modo muito particular os telespectadores do Ecos e Factos. Primeiro, queremos aqui entender que o ato de comércio incide sobre um bem lícito a que poderá ser comercializável. Lícito. Primeiro é que o objeto de comercialização tem de ser lícito, o objeto. Porquanto, faca é um bem lícito, é um bem para a agricultura, para a atividade doméstica, no caso, e para os outros fins lícitos em que podemos fazer o uso a estes bens. Porquanto, quando é que estes bens configuram e poderá ser elemento contundente ou elemento de perigo coletivo para uma certa comunidade? Nos termos do número 2 do artigo 202 do Código Penal, estabelece o uso indevido de bens, de meios. Porquanto, se o indivíduo transportar, ter posse de um machado ou de uma faca, classificada aqui enquanto arma branca, para dizermos que ela é arma branca, teremos de ver na finalidade que o indivíduo pretende dar a este objeto. Se a finalidade for para a mera atividade de agricultura, para a mera atividade de culinária, para a atividade doméstica, porquanto ali poderá não representar um risco iminente. Mas se a pessoa transportar uma faca para efeito ou uso de agressão física contra outra pessoa, então ali já configura o crime de uso indevido deste bem, nos termos do número 2 do artigo 202. Porquanto, bom é, e queremos aqui apelar à sociedade de modo muito particular, os órgãos, em razão da matéria competente para legislar, nesta altura, a Assembleia Nacional, porquanto que a comercialização da faca e outros elementos cortantes, bom seria que fosse em lugar específico. Porque, em razão da vulnerabilidade e da exposição deste meio cortante e que está disponível a qualquer cidadão. E o cidadão pode incorrer num crime depois da jornada, né? Vamos lá, depois da jornada, pega nos objetos, coloca na mochila e dirige-se a casa. Se pelo caminho ocorre uma situação de agressão que seja levada a uma esquadra, depois da revista, se não conseguir provar que de facto pratica atos de comércio e este produto dedicava-se à venda, não que fosse elementos a que estava sobre a sua guarda para a finalidade adversa àquela que estamos aqui a ver na imagem, se não ficar e não conseguir provar de que ele pratica atos de comércio, então vai indiciar de que é um elemento cortante, um objeto cortante que tendencialmente dedica-se a atos de criminalidade. Porquanto, nós queremos aqui apelar os comerciantes, e agora aqui a estrutura do Estado, no sentido mesmo de que esta matéria fica reservada num diploma próprio, em que aqueles que pretenderem praticar atos de comércio para o tipo de produto aqui na imagem, deveria ter lugar específico para então impossibilitar cidadãos que estão expostos à sociedade em decorrência de uma circunstância anormal, poderão fazer recurso a este meio cortante e poderá desferir ou agredir fisicamente a integridade de outras pessoas. Doutor Nkanga. Olha, primeiro é que essa matéria parece simplicista, mas não é. E, por acaso... É uma realidade dos nossos dias, qualquer um de nós na via pública. É interessante até para trazer essa matéria para nós analisarmos. E qual é a relevância? A relevância é que quando isso faz parte da atividade comercial anómica, entre aspas, não é? Porque o jovem que vende este material vê como uma fonte de sobrevivência. E o país está na hora de irmos reorganizando a sociedade
achando que o anormal, que era normal, temos que reverter o quadro. Nada contra a atividade comercial, mas temos que pensar o país no sentido de reorganizá-lo. Vender faca na via pública e qualquer outro objeto cortante representa uma anomia social. É um indivíduo intocável. E a anomia social por quê? Nós estamos numa intocável. sociedade em que temos comportamentos desviantes, temos pessoas que têm desequilíbrio psicológico, temos pessoas que têm problemas afetivos, problemas de intolerância, pessoas que fervem com pouca água, que se diz na gíria. E face a uma circunstância de conflito, provavelmente ele pode ocorrer puxar este objeto e atacar uma outra pessoa que estiver por perto, em caso de desentendimento, procura um objeto para desferir ao outro. Exato, representa um perigo público, independentemente de que está a comercializar, mas nós temos uma sociedade, repito, que do ponto de vista comportamental devemos trabalhar regularmente. Logo, seria bom que se repensássemos a forma de comercializar, definir espaços e locais e que tipo de produto deve ser comercializado na via pública, porque uma faca, um martelo, um machado não é aconselhável, mas também o Estado, ao permitir isto de forma consciente ou inconsciente, provavelmente é no sentido da sobrevivência, não é? Em que o cidadão precisa ter uma fonte de renda e o Estado, pronto, foi olhando e o fenómeno foi ganhando esta elasticidade, mas agora está no momento de nós organizarmos o país, organizarmos o comércio. Não podemos normalizar isto, é uma matéria muito interessante que representa um perigo público, não é? E é preciso que nós, quem tem a atividade, quer a administração municipal, quer o Ministério da Indústria e Comércio e outros entes públicos, irmos pensando gradualmente a forma de definirmos os espaços e locais onde comercializar e não na via pública, porque também representa uma fotografia social feia, não é? Nós circulamos na via pública com um veículo ou num espaço social a convivermos, na circulação normal. De repente vem um indivíduo no vidro da viatura. Exato, com facas. E ver a comercializar a faca não é uma fotografia social positiva. 10 mil, compras, não compras, compras. Não, eu compro. É perigoso. É perigoso. Isso aqui, a nota mesmo de acréscimo, nós queremos dizer de que a sociedade, nos últimos instantes, tem sido propensa ao crime. A nossa sociedade, e maioritariamente jovens. E aqui, conforme o doutor Incanga Gomes trouxe, é urgente, na verdade, retirar este tipo de produto da via pública. Vender, sim, mas em local próprio. Específicos e apropriado, para que a segurança pública não seja comprometida. Porquanto? Claramente que transportar, ou melhor, estar sobreposto de uma faca, não configura crime como tal, sim. A não ser que o uso ou porte desta faca, você venha dar uma finalidade contrária. Ali sim, se deres finalidade contrária, que está disponível por tua própria vontade para a agressão a outras pessoas, ali vai configurar. Porquanto? Para nós é importante que a sociedade, o Estado, traga e reponha o sentido de segurança. Porque quando nós vamos para a via pública e vamos observando pessoas a comercializarem machado e muitas vezes katanas com uma espessura muito mais intimidatória, porquanto aquilo não passa uma imagem socialmente boa. Não passa. Por quê? Por qualquer desentendimento, até mesmo no trânsito, e ao perceber que há um comerciante que estará a vender ali, a comercializar uma katana, o que é que vai depender inicialmente? É fazer recurso para ter um elemento de vantagem relativamente ao outro. E dali poderá então depois ocorrer outras questões que não são abonatórias e que se desaconselha aqui claramente. E nós queremos aconselhar a sociedade, de modo particular o Estado, a olhar com preocupação profunda sobre estes objetos que têm sido comercializados de forma muito permanente, até mesmo nos eixos da via, no caso, no meio entre as viaturas durante o engarrafamento. Está passada a mensagem, vamos esperar que o quadro mude. Sim, uma nota importante, é preciso que o jovem, provavelmente a ver o Ecosifacto comercializa facas, nós não estamos contra a sua atividade. Ele pode arranjar uma outra atividade comercial, mas a que está em causa a segurança pública e a fotografia social.
eis que fique patente para que o jovem que está a ver o Ecos e Factos em casa e essa fonte de renda, está depois a girar no cérebro de cá, eu já luto para sobreviver, agora vi no Ecos e Factos, já não posso vender esse produto. Não, é preciso que a tua vida também esteja em primeiro lugar, não só a nossa, a tua também. Porque você pode ter um desentendimento com alguém, pegar a faca e atacá-lo. Então aqui a questão é organizar o espaço social, ter espaço adequado para comercializar e não esse tipo de produto na via pública, porque representa um risco iminente à saúde pública. Muito bem. Vamos agora olhar para a ação da polícia, a polícia na província do Zaire, que impediu a saída do nosso país para a República Democrática do Congo, caixas com medicamentos que seriam comercializados naquele país. A pronta intervenção da Polícia Nacional evitou com que ocorresse este contrabando de medicamentos. Vamos ver na reportagem do João Lopes. Os medicamentos eram transportados ilegalmente em motorizadas com o objetivo de escapar à fiscalização das autoridades policiais e atravessar a fronteira para a República Democrática do Congo. Ao todo, foram apreendidas 32 caixas com diversos produtos farmacêuticos. As forças do Mininte Luvo, colocados em certos caminhos fiotes, têm assim chamados caminhos que as pessoas escapam-se para poderem transbordar os medicamentos para outro lado. Então, as forças depararam-se com vários motoqueiros, vulgo Cupapata, que estavam a entrar nesses caminhos fiotes. Entre os medicamentos apreendidos constam antibióticos, anticoncepcionais, antipalúdicos, analgésicos e outros fármacos. A Polícia Nacional continua a investigar a origem dos produtos e identificar os envolvidos na tentativa de contrabando. Achamos um bocadinho estranho como é que essas coisas aconteceram, mas numa boa investigação poderemos saber como e onde saiu estes medicamentos. Por isso é que apreendemos. Geralmente nós quando apreendemos esses meios, eles têm tendência de escapar e nós prendemos o motoqueiro e prendemos o próprio medicamento e fizemos a entrega ao Ministério Público. Segundo a Polícia Nacional, os casos de contrabando de medicamentos para a República Democrática do Congo não são frequentes na região. Ainda assim, a dimensão desta apreensão coloca as autoridades em estado de alerta e reforça a vigilância ao longo da fronteira. A polícia sempre atenta. Entretanto, enquanto a Unitel tudo fazia para repor os seus serviços de voz, dados e também de mensagens na última semana, a quando do ataque cibernético, há cidadãos que aproveitaram-se desta situação e recorreram a outras operadoras internacionais. Estou a referir-me a jovens na província de Cabinda. Aproveitaram-se desta situação que o país atravessava, que os cidadãos atravessavam, aflitos por comunicarem-se, e usaram outras redes de telefonia móvel para extorquir os cidadãos, fazendo promessas de emprego e outras benesses. Com isto, conseguiram extorquir mais de 40 mil euros. Imaginem vocês o que faziam com este dinheiro. Davam festas, compravam telemóveis e viaturas top de gama. Estão detidos e vão responder pelo crime que cometeram. Veja a reportagem. Viaturas top de gama, telemóveis caros, festas e exibição de dinheiro. Assim era a vida destes 4 jovens sempre que conseguissem saquear as contas de cidadãos nacionais e estrangeiros em Cabinda. Este jovem tem apenas 20 anos, mas desde 2025 que já criava perfis falsos para burlar. A preferência viaturas top de gama, telemóveis caros, festas e exibição de dinheiro. Assim era a vida destes 4 jovens sempre que conseguissem saquear as contas de cidadãos nacionais e estrangeiros em Cabinda. Este jovem tem apenas 20 anos, mas desde 2025
que já criava perfis falsos para burlar. A preferência recaía quase sempre para cidadãos portugueses. Os supostos burladores tinham acesso ao dinheiro com funcionários de uma agência interbancária. O porta-voz do SIC em Cabinda revela que conseguiram burlar 40 mil euros e 5 milhões de kwanzas só em saques. Criaram perfis falsos nas redes sociais e daí aliciavam as suas vítimas com proposta de emprego, onde solicitavam valor. Do total das suas ações, defraudaram a expatriados o valor que ronda entre os 40 mil euros e a quase 5 milhões a cidadãos nacionais. Por serem maiores de idade, foi-lhes aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. Estes cidadãos foram presentes ao magistrado do Ministério Público para a legalização das suas prisões, tendo sido aplicado a medida de coação pessoal mais gravosa, sendo a prisão preventiva. O Departamento de Investigação de Ilícitos Penais também apresentou os resultados das ações operativas. O Comando Provincial de Cabinda, através do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais, DIP, desenvolveu um conjunto de ações de prevenção e combate à criminalidade que resultou na detenção de mais de 30 cidadãos supostamente envolvidos em vários crimes. De acordo com o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional em Cabinda, os 20 jovens detidos acusados de extorsão usaram a rede Vodacom para poderem fazer das suas. Aproveitando-se da queda do sinal da telefonia móvel Unitel, portanto foram adquirindo chips da operadora Vodacom e terem se concentrado na zona do município de Ungoio, no caso concreto na zona do Chimbolo, onde através da denúncia foram acionados mecanismos através do DIP que permitiram a detenção desses 20 e poucos cidadãos que estariam a extorquir alguns cidadãos com promessa de emprego, negócios através do chip da Vodacom. Na operação, o Comando Provincial de Cabinda da Polícia Nacional recuperou 5 motorizadas e telemóveis caros que eram usados pelos detidos para se exibirem e praticarem os crimes. O tempo não está a nosso favor, mas entretanto ainda dá tempo para podermos aqui fazer uma análise a estes dois casos. Em concreto, este último, Dr. António, o jovem de 20 anos já há 5 anos que vem praticando estes atos e com o dinheiro nada faz. Quer dizer, começou até ainda na menoridade. Na menoridade. Porque a maioridade penal é com 16 anos. E tinha 15 quando começou? Quer dizer, estava abaixo da idade para a responsabilização penal, mas como a pretensão da lucração e do enriquecimento ilícito falou muito mais alto, então dedicou-se ainda... Parece que tornou-se vício já, né? Modus... E é preciso aqui nós passar a nota para a sociedade. Primeiro, quando dedica-se dois ou mais indivíduos de forma concertada, dedicam-se a atos que configuram crime, aquela associação tem um nome. E é definido nos termos do artigo 296 de associação criminosa. Só o facto de ser parte deste grupo, parte integrante deste grupo, já te confrontarás com uma pena que vai de 1 a 8 anos de prisão. Claramente que este grupo também tem um chefão e, por ser chefe deste grupo, poderá lhe ser aplicada uma pena privativa da liberdade de 2 a 10 anos de prisão. Como se não bastasse, dedicaram-se então ao tipo legal do crime de burla em relação a promessas de emprego, trabalho e estudo no exterior. Por quanto? Nos termos do artigo 420, número 1 do Código Penal, quem aliciar prometendo emprego dentro ou fora do território nacional poderá lhe ser aplicada uma moldura penal abstrata que vai de 6 meses a 3 anos de prisão ou a de multa de 60 dias até 360 dias. Por quanto? Só para percebermos, aqui estamos perante a concurso de crimes, porque, por um lado, a burla relativamente a promessas de emprego, trabalhos de emprego e formação no exterior, e, por outro lado, também a associação
criminosa. E nos termos do artigo 28 do Código Penal, tratando-se de concurso de crimes, a regra de punibilidade está no artigo 44 do Código Penal. Porquanto, o somatório dos tipos que configura ilícito penal, no caso configura crime, vai poder definir a pena, a medida penal concreta a ser aplicada pelo juiz, que estabelece que o juiz nunca poderá ir para além dos 35 anos de prisão. Aí não há termo de identidade, é mesmo a medida de coação mais gravosa. A medida de coação mais gravosa, melhor digo, a medida de coação pessoal, a que poderá ser aplicado para este, terá em questão a avaliação que o juiz de garantia vai poder fazer em relação a colocá-los na sociedade e qual é o risco da permanência deles na sociedade. Se o juiz entender que aplicar a medida menos gravosa, então poderá-lhe aplicar a medida mais gravosa, que é da prisão preventiva, porque melhor mantê-lo fechado para a salvaguarda da paz social e da harmonia da sociedade. Doutor Nkanga, estamos mesmo em cima. Isso primeiro se representa a harmonia social e o crime não compensa. Quem sempre viola a lei, violar as normas sociais, as normas jurídicas, ser de facto detido pelas autoridades, vai ser responsabilizado criminalmente. Agora, aqui é óbvio que há uma conivência por parte das famílias. Hoje uma parte das famílias angolanas são imorais, né? Nós não temos estatística como análise dedutiva, mas há famílias imorais. Por quê? Todo pai sabe de que o filho vive. E esse menino, ou esses meninos estavam a roubar ou a furtar, ostentavam telemóveis, iam à festa, tinham de descarga, o pai não vê. Um menino que não trabalha, que não tem fonte de renda, e o pai vive, os parentes vão também usufruindo desse dinheiro ilícito. Há uma imoralidade perigosa e elástica por parte de algumas famílias angolanas, isso é muito grave. E quando a família está em crise, aí o Estado é chamado para intervir com especialistas e não só, porque está em risco a questão do equilíbrio social. Porque a família come do roubo, come do furto, mas finge que não sabe. Até quando a polícia vem, esconde o parente, lacrimeja, transmite emoções hipócritas, não é? Então aqui a polícia teve bem, famílias são coniventes do crime, devem ser punidas se a lei assim o permitir, porque nós estamos a falir, porque há famílias nojentas, famílias imorais que vocês não têm noção, com uma imoralidade de prostituição, roubo, furto, e o pai finge que não sabe de nada, vai dormir, a mãe come o dinheiro do filho, da filha que é promíscua, faz vida. Há uma imoralidade elástica que não tem nada a ver com o Estado. É papel da família. Que nós não confundamos o papel das instituições. A família tem o seu papel. Tem o seu papel, né? Sim, essa autorresponsabilidade de fugir não deve ser delegada ao Estado. Muito obrigado, Dr. António e Dr. Nkanga. Estamos novamente ao longo da semana em outras edições para analisarmos os factos aqui no nosso programa O Mais Social da TPR, que está a terminar. Amanhã estaremos de volta, já sabe, a partir das 17 horas o Ecos e Factos está de volta aqui na televisão pública de Angola, a única que existe em Angola há 50 anos. Boa noite, fique bem.